Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, Grandes Experimentos West Marches. Título original, Grand Experiments West Marches. Escrito originalmente por Ben Robbins no seu blog intitulado Ars Lud em 17 de outubro de 2007. West Marches foi um jogo que mestrei por pouco mais de 2 anos. Ele foi planejado para ser diametralmente oposto ao jogo semanal tradicional. Ponto número 1. Não havia horário fixo. Cada sessão era marcada pelos jogadores conforme fosse conveniente. Ponto número 2. Não havia grupo fixo. Cada jogo tinha jogadores diferentes escolhidos a partir de um grupo de cerca de 10 a 14 pessoas. Ponto número 3. Não havia um enredo fixo. Os jogadores decidiam aonde ir e o que fazer. Era um jogo sandbox no sentido usado hoje para descrever videogames como GTA, só que sem as missões. Não havia um velho misterioso enviando-os em missões. Não havia um enredo que englobava tudo, apenas um ambiente que englobava tudo. Minha motivação para organizar as coisas dessa forma era superar a apatia dos jogadores e a prática de seguir o enredo, entre aspas, de forma automática, colocando os jogadores no comando tanto do agendamento das sessões quanto das ações dentro do jogo. Um objetivo secundário era fazer com que a agenda se adaptasse à vida complexa dos adultos. Agendamento ad hoc e uma lista flexível de jogadores significava, idealmente, que as pessoas jogavam quando podiam, mas não travavam o jogo para o restante do grupo caso não pudessem participar. Se você pode jogar uma vez por semana, ótimo. Se você só pode jogar uma vez por mês, está ótimo também. Deixar que os jogadores decidissem aonde ir também servia para cortar a procrastinação do mestre, também conhecida como a minha procrastinação, pela raiz. Normalmente, um mestre adia o começo do jogo até que esteja tudo 100% pronto, o que às vezes nunca acontece. Mas, com esse arranjo, se alguns dos jogadores quisessem explorar o forte submerso no final de semana, eu tinha que correr e terminar aquilo. Era jogo sob demanda, então os jogadores criavam prazos para mim. Ambientação. Vá para o oeste, jovem. O jogo se passava numa região de fronteira, na beira da civilização, as chamadas Marches para o Oeste. Havia um vilarejo fortificado conveniente que representava o posto avançado mais distante da civilização e da lei, mas além dele havia um ermo perigoso. Todos os personagens dos jogadores eram aspirantes a aventureiros hospedados nessa cidade. Aventurar-se não era uma profissão comum ou segura, então os personagens dos jogadores eram os únicos dispostos a arriscar suas vidas nas terras selvagens em busca de fortuna. NPCs aventureiros eram raros. Entre incursões ao ermo, os personagens descansavam, trocavam informações e planejavam sua próxima expedição na aconchegante taverna Machado e Cardo. Todo o território era, por necessidade, muito detalhado. A paisagem era dividida em várias regiões, os pântanos dos sapos, bosque do berço, vale do pique, etc., cada uma com seu próprio tom, ecologia e perigos. Havia masmorras, ruínas e cavernas por toda parte, algumas grandes e muitas outras menores. Algumas eram marcos conhecidos. Todo mundo sabe onde fica o forte submerso. Outras eram apenas rumores com localizações incertas. Diz-se que o Salão dos Reis está em algum lugar do Bosque do Berço. E outras totalmente desconhecidas, descobertas apenas pela exploração. Vasculhe os bosques infestados de aranhas e encontrará o ninho do Monte Aranha. Os personagens dos jogadores podiam explorar qualquer lugar que quisessem, com a única regra de que voltar para o leste era proibido. Não havia aventuras nas terras civilizadas, apenas uma aposentadoria pacífica. O ambiente era perigoso, muito perigoso. Isso era intencional, porque como ensina o grande MUD Nexus, o perigo une as pessoas. Os personagens dos jogadores precisavam trabalhar juntos ou seriam esmagados. Eles também precisavam pensar e escolher suas batalhas. Como podiam ir a qualquer lugar,
nada os impedia de entrar em áreas que os destruiriam. Se apenas sacassem suas espadas e atacassem tudo que viam, o resultado seria ter de criar novos personagens. Os jogadores aprendiam a observar o ambiente e se adaptar. Ao encontrar pegadas de urso-coruja na floresta, evitavam a área, pelo menos até subir alguns níveis. Ao tropeçar na toca de uma hidra aterrorizante, eles recuavam e reuniam um grande grupo para caçá-la. Os personagens dos jogadores eram fracos, mas tinham um papel central. Eram peixes pequenos em um mundo perigoso que precisavam explorar com cautela. Mas como eram os únicos aventureiros, eles nunca ficavam em segundo plano. Ofuscados por montanhas imponentes e florestas ameaçadoras? Sim. Ofuscados por outros personagens? Não. Agendamento. Os jogadores estão no controle. A regra fundamental em West Marches é que o jogo só acontece quando os jogadores decidem fazer algo. Os jogadores iniciam todas as aventuras e é a responsabilidade deles agendar as sessões e organizar um grupo de exploração depois de decidirem aonde ir. Os jogadores enviavam e-mails para a lista de e-mails dizendo quando queriam jogar e o que queriam fazer. Um e-mail normal seria algo como: eu gostaria de jogar na terça. Quero voltar e procurar aquele mosteiro em ruínas que ouvimos falar, que estaria além das Colinas Douradas. Eu sei que Mike queria jogar, mas precisamos de mais uma ou duas pessoas. Quem topa? Jogadores interessados respondiam e começava assim a negociação. Eles podiam sugerir datas alternativas, outros lugares para explorar. Por exemplo, eu já fui ao mosteiro e é perigoso demais. Vamos atrás da bruxa do Vale do Pique. Eles podiam sugerir qualquer coisa. Era um processo caótico e os detalhes se ajustavam naturalmente. Em teoria, isso espelhava o que estava acontecendo na taverna dentro do jogo. Aventureiros falando de seus planos, encontrando aliados, compartilhando informações, etc. As únicas regras rígidas de agendamento eram as seguintes. Primeiro, o mestre tinha que estar disponível no dia, obviamente. Então, o sistema só funciona se o mestre tiver agenda flexível. Segundo, os jogadores tinham que avisar o mestre onde pretendiam ir com bastante antecedência, para que ele, no caso eu, tivesse ao menos uma chance de preparar o que faltava. Com o passar da campanha, isso virava um problema cada vez menor, porque já havia tantas áreas detalhadas que os personagens dos jogadores podiam ir praticamente a qualquer lugar no mapa e encontrar a aventura. O mestre também podia vetar um plano que parecesse completamente entediante e indigno de uma sessão. Todas as demais decisões cabiam aos jogadores. Eles brigavam entre si, às vezes literalmente. Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe. Aqui é o Mink. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tomos Revelados. Hoje um episódio vibes rememoração, vibes saudades. Primeiro RPG no servidor da Moira Games, né não? Pô, é isso, cara. Não, e posso te falar? Já vou começar já jogando essa na roda. Meu estilo de jogo de RPG favorito. Opa! Já falo mesmo, porra, gosto muito desse estilinho de jogo, na moral. West Marches, mesa aberta, que vem fazendo também um par não muito distante do último episódio que falamos de Mega Dungeon. Exato. Como vimos aí no texto, dois estilos de jogo voltados especificamente, objetivamente para adultos cansados agora, com as aspas do próprio autor falando isso, não é o Felipe só que está dizendo. Exato. Um texto também, pô, a gente falou que é um texto nostálgico pra gente, que é o primeiro mesinho de RPG da Moira Games lá, mas é um texto de nada mais nada menos que 17 de outubro de 2007, né? É, cara. O bagulho aí é muito, muito louco. Nas profundezas da internet a gente achou o texto, né? Isso que é um texto curto, mas que fez história, né? Lógico que tem aí uma grande sequência de textos, tem parte 1, parte 2, parte 3, mas isto que começou com uma pequena pedrinha jogada no meio do lago, logo virou uma tsunami, um estilo de jogo que tem muito a ver com o estilo da OSR e coisas desse tipo. Mas antes de entrar aí nas minúcias do texto, antes de falar sobre o autor, como você tá, meu grande amigo Mink? E aí, tá vendo alguma coisa boa aí nesses tempos? O que você tem jogado? Cara, eu não poderia estar melhor, né, cara? Pokémon novo na área. Tá maluco? Segue no vício. Seguimos no vício, né? Quantas horas você tem, cara? Quanto que você acha que tem de horas em Pokémon novo? Cara, a última vez que eu olhei tava 98. Ah, dá pra subir ainda. Por quê? Fui uma semana em São Paulo e aí, cara, aeroporto, fila e Uber, tá ligado? Era toda hora jogando o tempo que eu podia. Então subiu bastante as horas aí, mas eu fechei ele com 58 e aí agora eu tô só naquele pós-game, enfim, infinito ali do competitivo, né? Mas tá muito gostosinho, cara, pô.
Bom demais. E tem DLC, velho. DLC vai entrar agora início de dezembro. Dia 10 pra aí. Vai injetar aí mais umas 20 horas, pelo menos. Pelo menos, pelo menos. Espero que um pouquinho mais de novidade aí, né? Tem os mega Pokémon aí diferentes, pá. Mas, cara, não tem jeito. Pokémon é um bagulho atemporal, né? Os caras pisam na gente, fazem um negocinho meia boca pra caramba. O jogo mal feito. E a gente fica maluco babando ali pelo jogo. É foda, cara. Pô, e essa coisa de Pokémon me pega muito a vibe do portátil, né? É. Essa coisa de vou viajar e levar um Game Boy me pegava muito forte. Aconteceu recentemente, que eu viajei, fiquei um tempão fora, fiquei de cat sitter pra uns amigos. E aí foi a coisa de levar o Switch. E aí finalmente eu comecei a jogar o Hades. Nunca tinha jogado mais do que 10 minutos. E aí entrei num vício forte de Hades, finalmente fui fisgado. E Nossa. tava lá jogando com o que até agora é minha arma preferida, que é a lança. Boa arma, boa arma. Gosto muito do canhão fumegante. Gosto muito do canhão. Adoro gamezinho que bota um pouco de tiro ali. Mas a lança foi uma das que eu mais joguei também de longe, de longe. E o escudo, também que o escudo é broken que anulou dano, né? Então, tem os três aí. Esses três itens acho que foi o que eu mais fiquei ao redor deles, tá ligado? Mas, cara, Hades é incrível. É bom demais, é muito legal o jeito que ele constrói a narrativa. Você vai morrendo, aí você sai puto, aí vem uma piadinha, vem coisas novas pra você descobrir ali, logo você esquece do... E as interações entre os deuses e tal, né, cara? Aquelas artes absurdas, absurdas. Pô, o design de personagens desse jogo é absurdo, né? É uma Não, das não coisas tem mais como. incríveis já criadas, assim. Aham, de longe, cara. Tem o 2 agora também que tá surreal, né? Bem focado em magia e tal. Pô, tô bem afim de jogar, mas é que daí o Pokémon entrou na frente e trabalha adoidado, nem comprei. Mas tá na lista aí. E saindo do cenário virtual, quer dizer, mais ou menos, né? Porque a mesa aberta da Moeira Games é online e você pode participar toda quarta-feira. Seguimos forte, seguimos de cabeça na mesa aberta de Mothership, explorando Gradient Descent, a nossa mega dungeon sci-fi e horror espacial. Não conseguimos sair nem do primeiro andar, meus amigos, então há mais do que tempo disponível para você que quer jogar, sentar e jogar com a gente. Muita coisa já aconteceu, mas a gente não arranhou nem a superfície do que é a dungeon. Meu Deus do céu, tá bom demais esse negócio, cara, sério. Caraca. Pô, preciso muito voltar a jogar, preciso muito. Aí vai ser um bom exemplo já pro nosso papo aí. Que eu sou desse dos adultos cansados, com muito trampo, que joguei acho que uma sessão lá no início de lançamento e não consegui voltar ainda. Foi consumido aí por viagens e trabalho. Mas, pô, tô muito curioso aí. Fico feliz aí pelo que só arranhou o primeiro andar, então ainda tem coisa pra me dar uma fuçada. Ano de 2025 tá sendo maçante, tá sendo difícil. Mas vamos que vamos. Tá maluco. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, cara. Tá falando isso com um brother meu. Esse ano foi surreal. Mas agora é hora de descontrair, de falar de coisa boa. É Não é isso. TechPix, mas é RPG de mesa. Então bora lá, antes de entrar nas minúcias do texto, falar sobre o autor de hoje, um cara chamado Ben Robbins, muito famoso, justamente por ter escrito este texto do qual estamos falando hoje. Grande experimento West Marches, ou Marcha para o Oeste, do blog Ars Lúdico. E, como já vem também se tornando um padrão aqui, eu tô correndo atrás desses autores, falando com eles, mandando as perguntas para eles mandarem uma cartinha para vocês ouvintes, um presente exclusivo aqui do nosso podcast para vocês. Então, eu perguntei para o Ben Robbins quem é o Ben Robbins, o designer de jogos, Ben Robbins, o jogador de RPG, como que ele entrou no hobby e o que inspirou ele a começar a criar e escrever sobre RPG de mesa. E a história dele tem uma coisa bem maneira que eu vou deixar para comentar quando eu terminar de ler o texto dele. Ele diz assim: entrei no D&D em 1980, numa época em que a pessoa comum não fazia ideia do que eram jogos de RPG, e eu incluso. Eu fui um mestre de jogo focado em construção de mundos por décadas, e isso era ótimo, mas, às vezes, também muito frustrante, como qualquer mestre pode atestar. Eu passei a questionar toda a relação entre mestres e jogadores. Por que fazemos as coisas do jeito que fazemos? O que estamos tentando alcançar? Eu conduzi algumas campanhas experimentais, uma delas foi a campanha West Marches, para tentar examinar como todos os participantes poderiam contribuir para o jogo. Então, eu comecei a explorar jogos em que todos os jogadores são iguais, jogos sem mestre, o que me levou a criar jogos como Microscope e Kindle. E aí vem a parte interessante aqui, que ele diz para fechar: e nos anos 80, eu fui participante e depois monitor de um acampamento de D&D, o Shippensburg Adventure Game Camp. Ele participou 3 anos como aluno e 2 anos como monitor num acampamento de verão daqueles de série, filme americano. Aham.
em que o objetivo único e exclusivo era jogar D&D. Se você, ouvinte, não está maluco ouvindo isso, eu sou um copo de vidro. Tá maluco, mano. E é óbvio que eu fui atrás dessa história Uhum. pra olhar melhor que raio é isso de Shippensburg Adventure Camp. E eu fiquei muito feliz porque eu achei justamente uma entrevista falando sobre o que é D&D Camp, né? Com o próprio Ben Robbins. E aí ele passa lá mais algumas informações, o que é surreal. Uma coisa inimaginável para os dias de hoje, quiçá nos anos 80. Primeiro de tudo, além de ser um Summer Camp de D&D, ele foi um Summer Camp que juntou, no total, 450 participantes. Eram 50 participantes desse Summer Camp por semana. E eles tinham uma dinâmica muito bizarra. Como eu já falei, né? Era 100% focado em D&D, mas não só em jogar D&D. Ele dizia que na parte da manhã, lá no acampamento, eles tinham palestras sobre o jogo, sobre D&D, sobre como jogar, sobre como... menos sobre o que era a regra do D&D, ensinando as regras, mas falando sobre os conceitos gerais do RPG, como ser um bom jogador de RPG. E depois da manhã eles almoçavam e aí eles jogavam D&D o resto do dia. Se dividiam em várias mesas, em que os participantes, as crianças lá, né, entre 10, 13 até 17 anos, mas ele disse que em média 13 anos de idade, juntavam-se lá com um monitor que mestrava uma mesma aventura para esses vários grupos. Então era um Summer Camp voltado para jogar uma aventura criada pelos próprios caras do acampamento, e o foco era então jogar todo mundo a mesma aventura e tentar ir o mais longe possível, né? Ele menciona lá, não era daquele estilo D&D de campeonato, não tinha isso, mas era aquela coisa, né? Um tempo limitado, as crianças estavam lá jogando o dia inteiro, mas eles podiam terminar o Summer Camp sem terminar a aventura. Então era uma correria lá das crianças jogando, querendo avançar no jogo. E uma curiosidade muito doida desse acampamento também é que o próprio Frank Mentzer, um dos criadores do D&D da época, o autor aí por trás do D&D Basic de 1983, uma versão aí super clássica, que é uma caixa vermelha com um dragão guerreiro na capa, ele foi dar uma palestra pra criançada lá no Summer Camp. Então, loucura demais, cara, descobrir que isso aconteceu um dia. Eu não fazia ideia do que é isso. E o próprio Ben Robbins diz lá no blog dele, quando ele menciona que deu essa entrevista, que realmente não tem muita informação sobre esse acampamento na internet. É uma coisa que ficou assim pra trás, não tem muita reportagem e tal. Ele até menciona que tava naquela época que a gente sabe que teve meio que uma caça às bruxas ao D&D, falando que era coisa do demônio. Então isso foi um dos motivos do que eles acham do porquê tem acabado esse Summer Camp do D&D. Mas, cara, bizarro, né? Anos 80 é a época de ouro, assim, da RPG. Realmente incrível. Acho que o sonho de todo moleque nerd, né? Ir pra um lugar pra Uma fazer imersão, só... né? Exatamente, a imersão completa com vários outros nerds jogando o negócio que você tá fissurado pra jogar, sabe? Não precisa voltar pra casa, não precisa pegar transporte, é só D&D, começo ao fim do dia. Cara, isso é uma loucura, cara. Fiquei chocado quando descobri isso. Cara, imagina o quanto de mestres e materiais aí que estão na internet que surgiram a partir da galerinha que era criança na época, né? E hoje em dia, tipo, se continua jogando, os caras fizeram tipo uma faculdade lá, pô. Muito bravo, muito bravo. E pior que, podia existir uma parada, entre aspas, parecida, uma espécie de summit, né? Uma imersãozinha aí focada em RPG, não como feira, mas tipo, pra reunir a galera. Se existir isso aí, galera, comentem aí, avisem a gente lá no Discord, que a gente gostaria muito de saber, pô. Vai que tem aí um cenáriozinho de uma galera que se reúne pra fazer uma imersão focada em RPG, pode ser um movimento maneiro, porque eu acho que é super massa, é bem esse lance que tu falou, nem para pra voltar pra casa, tipo assim, 3, 4 dias ali respirando RPG adoidado, né? E, cara, eu vou te falar, é uma vontade muito grande que eu tenho há muito tempo já, que é fazer uma viagem nessa vibe, sabe? Eu já fiz uma coisa parecida, Aham. que é, eu viajei pra Serra aqui do Rio, Teresópolis, Petrópolis, aluguei uma casa com uns amigos, e era uma época de chuva, frio pra cacete. A gente saía, fazia uma turistagem, mas o foco era jogar, ficar jogando ali um jogo de tabuleiro e tal. Mas ainda tinha essa energia de, vamos conhecer a cidade. Eu não conhecia lá Petrópolis, nunca fui pra passear muito assim, né? Quando era criança. Mas eu tenho muita vontade de, tipo, galera, vamos fazer uma viagem. Tipo isso aqui que a gente acabou de falar. Aham. Ficar a galera trancada na maior nerdice possível, tá ligado? Só jogar. Aham. Uma das experiências mais Muito bom. parecidas que eu tive com isso de criança era quando eu fui pra Cabo Frio. Olha só que coisa de nerd, né, cara? Cabo Frio é um lugar, pra vocês que não conhecem muito o Rio de Janeiro, é um lugar turístico em que todo mundo daqui da região vai no verão
pra curtir micaretas e festas de pegação e tal, mas a nossa parada era, de manhã a gente ia na praia, à tarde a gente fazia churrasco e à noite a gente jogava RPG. Na época, Vampiro à Máscara, em plena carnaval. Bons tempos. Verãozão e a galera trancada jogando RPG, bom demais. Ai, ai. Mas então, seguindo aqui, a segunda pergunta que eu fiz pra ele já tem mais a ver com essa ideia do West Martin. Ele, como tendo sido um cara que popularizou o estilo, como que ele avalia, então, a adoção desse estilo pelos jogadores ao longo dos anos? Perguntei pra ele também, você mestra uma campanha no estilo West Martin atualmente? E se sim, qual foi o jogo mais longo nesse estilo que você já conduziu? A resposta dele me surpreendeu um pouco, porque ele disse o seguinte, o West Martin original, em 2001, teve mais de 100 sessões, presenciais, é claro, não online. Eu já joguei alguns jogos no estilo West Martins conduzidos por outras pessoas desde então, mas eu nunca mestrei outra mesa, ou seja, só teve uma mesa estilo West Martins do próprio criador do West Martins. Olha que loucura, nunca imaginei isso aqui. E aí ele segue dizendo o seguinte, quando eu criei a West Martins e quando eu resolvi escrever sobre ela em 2007, eu não fazia ideia de que esse estilo seria abraçado por tanta gente. Eu o criei como um experimento para tentar resolver os problemas que eu via em jogos tradicionais. E compartilhei, porque achei que pessoas poderiam achar interessante. E acharam de fato, né? A história provou. Acho que isso ainda ressoa, porque esse estilo de jogo, West Martins no caso, realmente enfrenta aqueles problemas originais e altera a dinâmica entre mestres e jogadores. Mas às vezes, você vê pessoas dizendo West Martins quando, na verdade, querem dizer apenas sandbox. Essas pessoas talvez só tenham ouvido o conceito de segunda mão, então não sabem o que o verdadeiro ponto do West Martins, segundo aqui o autor, é colocar o controle nas mãos dos jogadores, fazer com que eles decidam o que querem fazer e permitir que o mestre recue e seja um árbitro neutro em vez de forçar uma história. Então o cara que criou o West Martins jogou apenas uma West Martins em toda a sua vida. Realmente foi só um experimento, olha que coisa curiosa. Pô, se tornou um baita estilo aí, né? Derivado. Mas, cara, boa provocação essa dele do comparativo com Sandbox, né? Porque, real, é um tema que toca muito um com o outro. Até a confusão que eu tinha no iníciozão, quando eu comecei a jogar tipo, não sabia nada disso, né? Não tinha lido nada a respeito. Era também misturar X-Crawl com West Marches, tá ligado? Achar que era uma coisa só, sendo que não, um é procedimento e outro é estilo de campanha, né? Uhum. Tem essa confusão também. Mas o foco dele tava total em debater essa estruturinha de mestre versus jogador, né? Colocar mais agência na galera pra galera se reunir e organizar. Então, pô, massa demais ver o feedback dele. Cara, e esse é muito legal de ver, porque realmente o estilo tradicional de jogo é muito cansativo pro mestre. Ele mesmo fala, principalmente pro estilo de mestragem, que é o cara que cria o seu próprio mundo, quer apresentar esse mundo para as pessoas, então vai desenvolver ali não só um world building, mas uma campanha muito densa em informação e muitas vezes também incorre na famosa Railroad. Se espera que o mestre conduza a história e os jogadores estão sempre no banco do carona, no banco de trás do carro, seguindo essa viagem, enquanto o mestre é o cara que está no volante o tempo todo. Então é muito cansativo, né? Uma viagem, fazer essa metáfora, né? Uma viagem aí de carro de 8 horas, em que uma pessoa só dirige e as outras ficam lá ouvindo música, vendo a paisagem, né? Então é muito curioso ver que o West Martins é uma tentativa de inverter um pouco a lógica. Tipo assim, ó, vocês agora vão organizar quando vai ser a sessão. Cara, só de ler isso, eu já me sinto um pouco descansado por dentro psicologicamente. Porque realmente é muito trabalho. Todo mundo que já jogou RPG passou por isso, né? É um meme muito recorrente na internet. Que é tipo, vamos jogar RPG? Sim, você tem meu machado, você tem meu arco. A pessoa fala, tá, mas quando que a gente vai jogar? Pô, quarta não posso. Ih, terça-feira à noite eu tenho trabalho. Eu vou viajar. Então, é um trabalho, sabe? Em si, só organizar a mesa. Então, a ideia da West Martins inverter isso já é um grande ganho de logística. De falar assim, pô, vocês estão interessados em jogar? Se sim, então vocês vão organizar essa parada. Não vai ser o mestre. O mestre já tem trabalho demais. Vocês fazem um pouquinho do trabalho de organização. Então essa é a pontinha do iceberg do West Martins, né? Não acho nem que é uma coisa que, como estilo de jogo que se desenvolveu a partir dele, é tão importante assim. Nossas próprias mesas abertas não tem tanto essa dinâmica. É mais a coisa de os jogadores decidem o que eles vão fazer dentro do jogo, né? A gente, lá nas mesas abertas da Moira Games, a gente decide por fazer um dia fixo. Quarta-feira à noite, que é o caso agora, né? Quarta-feira à noite, 7 da noite, às 10 da noite.
E aí as pessoas aparecem se elas querem jogar ou não, e aparecendo no jogo, elas vão lá e fazem o seu próprio caminho, decidem pra onde elas vão. Se é uma mesa estilo Hexcrawl, qual a Hex que eles vão explorar, etc. Se é uma mesa Dungeon Crawl de um Mega Dungeon, pra onde que eles vão, etc. Então, tudo isso já vai aliviando muito o mestre, as coisas vão se somando e já ficando um jogo muito mais confortável pra se mestrar, já que a gente sabe que o mestre, ele tem muita coisa pra fazer independente do estilo, né? Ele é um participante do jogo, que seja na OSR, seja um jogo tradicional, ele traz muito mais trabalho pra casa do que os jogadores, vamos dizer assim. Cara, não, e já tem todo o projeto prévio, né, que se for jogar um Ice Marches da vida pra popular todo aquele cenário, e depois ainda tem toda a logística de ficar mantendo a sessão viva, engajamento, etc. Até lembro bem da primeira mesa aberta lá da Moira Games, né, Felipe? Foi muito foda, pô, um bagulho inesquecível aí pra mim, mas foi um terror pra ti em termos de tinha coisa pra fazer até off-game, né? A gente tinha ali um canal que a gente até já comentou aqui em outros episódios pra os players falarem o que eles iam fazer fora da mesa de jogo. E aí o Felipe ainda tinha mais esse trampo de ficar alimentando o Discord com informações de jogo, né? Pois é, cara. E aí você acaba diminuindo o trabalho de um lado e aumentando do outro, né? Porque eu acho que a West Marches, além dela fazer isso, Ben Robbins está falando, de botar várias coisas na mão dos jogadores, ela também é muito legal para fazer isso que ele também bota no texto, que é essa sensação de mundo aberto. Uma sensação de que você pode explorar um grande mundo com vários e vários segredos. Então, isso dá a sensação, uma sensação análoga, eu diria, ao MMO. No texto, ele fala muito da comparação do sandbox do GTA, mas para mim, enquanto o mestre que coordenou uma mesa aberta num servidor do Discord, que participaram, cara, eu dei uma olhada no Roll20 antes de fechar a mesa e, tipo, tinham quase 50 pessoas que entraram na mesa. Nem todas jogavam sempre. Algumas pessoas jogaram uma vez, algumas só criaram a ficha, mas dessa sensação de um jogo massivo. Então dá vontade, se você entrar na pira, de criar mais coisas, criar um mundo e tal, e interagir mais. Então é uma coisa que, por um lado, pode ser para facilitar o jogo e deixar mais simples, menos trabalho para casa. E por outra, se você entrar na loucura de ficar expandindo o jogo, fazer isso que eu fiz, né? Ficar colocando coisas extras e lore extra, e ficar fazendo um servidor de squad cheio de informação, enfim. Aí os caminhos são muitos. Mas antes da gente continuar a falar da nossa experiência da mesa aberta, etc., vamos colocar os pingos nos is e voltar um pouco pro texto e falar o que é a West Marches segundo o autor do texto. As características da mesa lá, segundo o texto, como vocês puderam ver, é que, primeiro, a West Marches não tem sessões em dias fixos. Os jogadores interessados marcam a sessão de jogo. Então, Joãozinho, Mariazinha e Daniela querem jogar, eles falam, pô, a gente pode jogar na quarta de manhã. Será que o mestre pode? Manda mensagem pro mestre, se o mestre estiver disponível, aí sim foi marcada a sessão. Esse é o primeiro ponto. Sessões sem dias fixos, os jogadores interessados marcam a sessão. Se isso funcionasse, em toda a mesa aberta seria uma maravilha, mas infelizmente, na minha experiência, é mais difícil do que parece. Mas beleza. Ponto 2 é sem grupo fixo. E aí ele fala lá, né, entre 10 e 14 jogadores, uma pool de jogadores, um grupo de jogadores que vão entrar, que vão sair, que semana vão jogar, semana não. Então, aqui já quebra uma das grandes tradições do RPG desde o começo, que é um mestre, 2, 3, 4 jogadores fixos, seguindo uma história linear. Então, nesse ponto número 2, Ben Robbins fala, não, beleza, isso aí é legal e tal, mas vamos tentar fazer sem grupo fixo. Então, se aquela pessoa faltou naquele dia, na verdade não é uma falta, faz parte da dinâmica da coisa, você pode não ir. Porque às vezes é o contrário também, né? Que é tipo, caraca, o mestre espera que eu vá, pô, vou estragar a mesa se eu não for. Então, na mesa estilo West Marches não tem isso. Você pode, pô, ir lá pra sua festa de aniversário da sua avó, tranquilo, você não vai estar atrapalhando ninguém, porque é da dinâmica do jogo essa rotação de jogadores sem grupo fixo. E aí, o terceiro ponto, que é muito importante também, muito legal, que é a ideia de enredo não linear. A mesa West Marches não tem um enredo linear. Os jogadores, eles escolhem o que fazer, aonde ir, e é aqui, nesse momento do texto, que ele cita a coisa do GTA, é como se fosse um estilo sandbox, nas palavras dele, né? E pra que tudo isso? Para combater duas coisas. Tem dois objetivos. Primeiro motivo, para colocar os jogadores no controle, fazer eles agendarem e combater o que ele chama de uma dinâmica de seguir a história sem pensar. Como eu mencionei, uma crítica aqui à noção de railroad, de uma história que está nos trilhos e segue uma linha reta, né? Então é um jogo que só acontece no momento que os jogadores decidem fazer alguma coisa, como eu falei, né? Sair do banco de trás do carro e assumir o controle do veículo.
E aí o segundo objetivo foi o que a gente também já mencionou e mencionou no episódio passado, que é ser um estilo de jogo mais convidativo à vida corrida dos adultos, porque o estilo West Marches cria um jogo sob demanda. Essa expressão é muito legal que ele usa no texto, né? Um jogo sob demanda. É como aquela vontade que bate, você fala, hoje eu tô afim de jogar. Quem tá mais afim de jogar comigo? Fechou um grupo? Então a gente joga. Não fechou? Beleza, então não vai ter sessão essa semana e tá tudo bem. Cara, pô, eu acho que esse é um dos aspectos que mais me pega, que eu falei que é o lance de ser um dos meus gêneros favoritos aí de estilo de campanha. É esse lance do enredo não linear ali, de ser tipo um mais próximo que o RPG oferece de um mundo aberto, né? Essa sensaçãozinha de tipo, o que tem ali, né? Tipo, de tu ficar toda hora olhando pra um X, um ícone, ou tipo, que nem chegava pra gente lá, tinha, sei lá, o Felipe jogava na roda ali do Discord, tem esses 3, 4 rumores aqui. Mano, decidir qual que a gente ia, já meio que formava a filinha do próximo. Tipo, vamos nesse, mas pô, tô louco pra saber qual é esse outro aqui também. Então a gente sempre ficava nessa pira. E além disso, ele até comenta no texto ali, né? Que nem tudo tá revelado, né? Tem coisa que, tipo, tem coisa que é rumor, tem coisa que tá mapeado, tem coisa que, tipo, durante a campanha se acha alguma entrada nova. Essa flexibilidade de jogo, esse jogo emergente pra caramba, é o que eu mais gosto. E, pô, a gente falou do último de Mega Dungeon focado nisso, nos adultos cansados. Agora a gente falou de West Marches, e pra mim é esses 3 e One Shot, que fecha o conjuntinho de, tipo assim, o que cabe na minha experiência de jogo de hoje, sabe? Na minha vida atual. É a única coisa que eu consigo. Participar de uma mesa aberta ali, 1, 2 vezes no mês, e jogar uma One Shot rapidona, ou participar do Dungeon Crawl da vida, né? Porque a gente, a última experiência que eu tive da gente jogar uma parada com 3 sessões, cara. Foi uns 4 meses pra finalizar, tá ligado? Era só 3 sessões, mas justamente isso. De bater a agenda, e o outro tinha compromisso, o outro ia viajar, e quando um tava livre, o outro já tava viajando de novo, já tava com compromisso. Então, eu acho que se me convidarem hoje, vamos jogar uma campanhazinha curta de 3, 4 sessões, eu vou pensar umas 2 vezes antes de aceitar, porque justamente isso, acho que o estresse de, tipo, pro mestre ter que organizar isso, pro jogador ficar com a cabeça pilhada, tipo, agora a culpa é minha, eu que vou ter que falhar dessa vez, sabe? E até tu perde um pouco a vibe desse Railroad, né? Tipo, a gente sempre bota o contraponto aqui do quão é bom, narrativa emergente e tudo mais, mas às vezes uma campanha fechada ali, ela tem de 3, 4 sessões, ela tem um apelo legal. Só que, cara, tu jogou uma parada um mês, a sessão 1, e a outra no outro mês seguinte, ou depois de 2 meses, mano, não tem mais nada linkando aí na tua cabeça, sabe? É muito difícil de manter. Até um ponto que depois a gente pode entrar mais a respeito da questão de mesa aberta. Ocorre também na mesa aberta, né? Que tipo, eu joguei a primeira sessão ali do Gradient Descent, que o Felipe tá mestrando, e tô, sei lá, umas 4 sessões, 6 sessões, Felipe, não sei. De 4 a 6, eu imagino. Off. Vou voltar pra lá, como é que era o meu personagem mesmo, mas eu sei que tem mais abertura do que eu ter que pegar uma história que tava rolando e que tem uma linearidade, né? Eu posso entrar agora e a galera vai me situar, né? Os próprios jogadores vão me colocar no ritmo de novo. Não vai depender do Felipe fazer um resumão ou eu ter que ler um material pra me situar de novo, né? Porque esses estilos menos lineares de jogo, eles permitem que você vá montando a sua própria história a partir da sua experiência com aquele mapa, com aquele dungeon, com aquele espaço. Então, você já jogou uma sessão, você sabe mais ou menos aquele espaço, tem alguma vivência daquele espaço. Então, você não perdeu muita coisa em termos de narrativa, né? Então, isso faz parte também do jogo, eu acho isso bem bacana. E é até legal você voltar e descobrir, junto com o seu personagem, o que os outros jogadores fizeram, tá? Uma dinâmica maneira. Mas você tocou num ponto muito bom, cara, que é a ideia do one shot, porque foi uma das coisas que eu anotei pra mencionar nesse episódio. Eu acho que esse tipo de texto é legal, justamente essa noção do experimento que ele fala, porque a gente começa a ver que não tem só um jeito de jogar RPG, não tem só uma estrutura, mais do que só jogar sistemas diferentes, jogar OSR, jogar jogo narrativismo. Além disso, tem a questão de como organizar seu jogo, tem maneiras diferentes de organizar seu jogo. Então, não tem só um estilo de jogo que é longa duração, um mestre, 4 jogadores, mesmos personagens, uma história linear. Esse é um jeito muito tradicional, muito já cristalizado na mente das pessoas, mas tem one shot. Eu, quando era pequeno, nunca imaginava que o RPG poderia ser jogado num one shot. Não passava nem pela minha cabeça essa possibilidade. E é um estilo muito válido e que tem jogos que foram criados para serem jogados one shot. O próprio Fiasco, por exemplo, é um jogo que eu amo. É um jogo one shot que fala, né? A premissa dele é: jogue uma partida de RPG simulando os filmes dos irmãos Coen na mesma duração de um filme. Então, em 1h30 você tem um jogo começo, meio e fim que vai dar essa satisfação. Então, tem one shot, tem jogo sem mestre, o próprio Fiasco, como eu mencionei. O jogo Alice's Missing, um dos melhores RPGs que eu já joguei. Não precisa ter mestre pra jogar. RPG solo com Iron Sworn, Mythic Game Master Emulator. E agora, mencionamos aqui, né, uma desses modelos que é mais legais pra gente, que é
a mesa aberta, o West March, coisa e tal. Mas também uma outra coisa, antes de continuar o assunto, que eu acho que é importante fazer esse parênteses, um breve parênteses, mas que é muito importante, porque este termo, né, West March, a gente traduziu aqui como marcha para oeste. E esse é um termo muito carregado na história, não só do RPG, mas fora do RPG, né? A Marcha para o Oeste tem essa ligação com a história lá dos Estados Unidos. Os colonos ingleses começaram a marchar para dentro do território dos Estados Unidos e tinha uma justificativa, então, dessa marcha para colonizar os espaços dos povos bárbaros, né? Destruir a terra dos nativos indígenas, né? Uma coisa muito baseada numa ideia de etnocentrismo, etnofobia, né? De saque e massacre das pessoas que estavam lá. Toda uma questão religiosa no meio disso. E isso não é à toa, né? Esse termo West March, eu acho que ele não é utilizado por acaso aqui no texto de hoje, porque é do DNA do D&D essa narrativa. A narrativa da marcha para o oeste, que está no apêndice N do D&D. Os livros que basearam o que é a fantasia do D&D. Ele está inserido numa das aventuras mais clássicas do D&D, o Keep on the Borderlands, né? A ideia do forte na fronteira. Na fronteira do quê? Na fronteira da civilização. Então tem a civilização dos seres humanos versus os bárbaros, versus os monstros, né? Aquilo que é diferente da gente é o monstro. A gente vai avançar sobre o território dos inimigos, destruí-los, coletar seus tesouros, expandir nossos territórios, etc. Então, é uma coisa que tá no D&D dentro dessa narrativa dos livros pulp, dos filmes de bang bang, como falava antigamente, né? De faroeste, avanço sobre terras indígenas, coisa e tal. Que é um problema à parte, né? Se a gente começar a falar sobre a ideia do D&D, colonialismo, a gente vai ficar aqui para sempre. Não é o foco. Eu só gostaria de lembrar que tem essa questão e muito do porquê esse termo não é muito utilizado hoje em dia é por causa dessa problemática, né? E eu mesmo não gosto de usar, vocês nunca me vêm falando West Marches aqui quando eu vou falar das minhas mesas. Eu sempre prefiro o termo mesa aberta. Para você que quer continuar nessa discussão, eu sugiro muito que vocês deem uma olhada aqui nos nossos vizinhos do podcast, no Café com Dungeon. Um episódio 10, se não me engano, da nova temporada do Café com Dungeon é sobre o West March e o tema do colonialismo. Chamaram a galera do Melanina RPG para falar sobre esse tema, da experiência lá do Chimichangas e da galera do Melanina jogando a campanha lá do Balbi. Enfim, muito bacana o episódio, vamos solar. Mas pra gente aqui, então, daqui em diante, vamos chamar do jeito que a gente tá mais acostumado, né, Menk? Que é mesa aberta. E que tem muito mais a ver também com o que foi se tornando esse experimento cristalizado dentro da OSR, dentro dos experimentos que outras pessoas foram fazendo em cima disso, né? E um deles, uma das pessoas que também ajudou a popularizar esse estilo e deu esse nome que também me parece mais adequado ao estilo que a gente está fazendo, foi o próprio Justin Alexander, um dos autores preferidos aqui do Tomos Revelados. E ele tem um texto chamando Abrindo a Sua Mesa. Opening Your Gaming Table. Já começa a aparecer esse termo aí da mesa aberta, né? Aberta por quê? Tá aberta para as pessoas que quiserem jogar. Você nunca jogou RPG? Ah, tranquilo, pula aqui, vem comigo, joga com a gente. Ah, pô, você trouxe o seu namorado pra jogar com a gente? Ah, tranquilo, pô, ele quer jogar? Joga também, não tem problema, você cria um personagem e joga, né? Enquanto nas mesas tradicionais não tem muito essa abertura, essa flexibilidade, a mesa aberta, ela está aberta para participação de muitas pessoas. Então, essa ideia de participação de muitas pessoas, de estar aberta a novas pessoas, foi justamente o grande atrativo desse estilo de jogo que apareceu pra mim lá na época em que saiu o Old School Essentials no Brasil, né? Que foi como eu e o meu caro amigo Minho que nos conhecemos, numa mesa aberta de Old School Essentials lá no lançamento. E eu pensei, pô, esse é um bom momento da gente juntar duas coisas. Primeiro, o lançamento de um jogo que tá todo mundo querendo testar, tá todo mundo querendo jogar. A RPG Planet lançou esse jogo super legal, tava sendo super aguardado no Brasil. E juntar, então, esse estilo de jogo que é propício justamente para chamar a galera, né? Eu lembro que eu fiz um post que foi muito bem recebido lá no Reddit do RPG Brasil. Coloquei uma foto bonitinha, botei a foto da ficha, botei uns dadinhos em cima, fiz o máximo que eu pude das minhas habilidades de fotógrafo. E acho que isso ajudou também a chamar a galera. Postei nos grupos do WhatsApp da própria RPG Planet na época, que estava coordenando o grupo do Old School Essentials. Então, foi um momento lá em 2022, se não me falha a memória, em que muita gente começou a aparecer para jogar com a gente no servidor da Moira Games. Então, pô, essa ideia de mesa aberta é muito legal por isso, né? A coisa da participação. E eu acho que é muito amigável para novatos, para pessoas que querem aprender o RPG, aprender um sistema novo, testar as águas ali no que é OSR de repente. Então, foi um experimento muito bacana. Cara, eu sou prova viva disso, né? Porque foi até a gente puxou as anotações aqui antes de começar a gravar.
E eu tenho as anotações desde da primeira sessão que eu participei lá. E eu joguei RPG antes, em algumas sessões ali no Balaio do Ogro. E o Samuka, lá do Brainstorm, ele proporcionou ali no início de novembro também, se eu não me engano. E aí eu caí na Moira Games a partir desse tópico que o Felipe falou do Ozzy. E aí foi dia 23/11/2022. Tem aqui a anotaçãozinha no meu Notion do Diário de Yurei. Do meu primeiro personagem, ele pra valer numa campanha de verdade, que ia durar um tempão. E o personagem durou 4 sessões, mas, pô, Que a Deus o campanha durou tenha. bastante. Mas, cara, eu acho que esse também. A gente tem duas frentes aí, né? Isso que o Felipe contextualizou tudo sobre West Marches e mesa aberta. Ele entra na parte de procedimentos, né? Tipo, é um núcleozinho de como aquele grupo se organiza. E aí tem outra que é a ambientação de cenário, que geralmente vai para um caminho de um mapa para se explorar, com vários pontos de interesse. Quão bom é esse formato para plugar outras coisas, né? Então, ao longo da mesa aberta, a gente testou várias mini dungeons, vários outros jogos, enquanto a gente jogava essa grande aventura que era toda interligada, né? Então, além de ser uma mesa aberta no sentido de massivo, que o Felipe comentou, de tipo, pô, quase 50 pessoas passaram por ali. Se for pegar um histórico aí de quantos jogos a gente jogou, quantas, tipo, produções estavam envolvidas nesse material, além do que o Felipe criou, eu imagino que tinham vários materiaizinhos legais ali que montou uma pool, né, daquela mesa aberta. Então, pô, por isso que eu falo que eu curto tanto, porque permite tanto conhecer uma galera e ter essa ambientação viva de comunidade ao redor de um tema, quanto de testar um monte uma mesa ali de um laboratório, né? Testar um monte de jogos diferentes. Sim, sim, é um dos apelos, né? Porque no episódio da Mega Dungeon a gente falou muito de uma mesa aberta, de um estilo de campanha em que você vai explorar um mesmo espaço e que isso facilita também a sua mestragem. Então, você começa a perceber do porquê que uma Mega Dungeon, um jogo estilo Mega Dungeon tem tanto a ver com mesa aberta, porque é fácil acoplar essas duas coisas. Mas você pode fazer justamente isso que o Mink tá falando que a gente fez, foi muito legal também, que é montar uma espécie de colcha de retalhos. Eu sempre gostei desse estilo de jogo, e é muito por isso porque eu comecei a entrar nesses estilos mais da OSR e NSR, dos módulos do D&D antigo, os módulos da galera da nova onda da OSR, que é muito legal você fazer esse tipo de jogo, que é ir costurando aventuras. Você tá jogando Buraco do Carvalho no Old School Essentials, aí você pega o Black Apple Brew, e aí você pega o Keep on the Borderlands, e você vai juntando essas coisas. Ou, como a gente fez, que foi muito mais fácil, na verdade, que é juntar várias pequenas dungeons. Várias dungeons de uma página, que foi a época de ouro da minha leitura de One Page Dungeon. Eu tava super viciado nesse formato, que é muito fácil de acoplar. Justamente o que o Mick tá falando. E era muito assim também a nossa mesa aberta. Ah, vocês querem ir pro lado tal? Ah, beleza, essa dungeon eu preparei. Mas e esse rumor aqui? Pô, será que a gente não pode ir pra esse rumor? Aí a galera tava falando de um lugar que eu sabia que eu ia colocar uma dungeon ali. Mas eu não tinha lido a dungeon. Mas eu tinha olhado ela e pensado, pô, esse mapa é muito maneiro, eu tenho que jogar essa dungeon. E aí, no momento em que a galera falava, então a gente vai pra esse lugar, eu pegava a minha pequena One Page Dungeon, dava uma lida, em menos de meia hora tava o jogo pronto. Isso era muito legal de fazer. É, cara. Então é um estilo muito legal pra você explorar o RPG de várias formas, né? Que a gente já falou de várias delas. E até é esse quesito de cenário, dá pra gente contextualizar um pouquinho mais, né, Felipe, de como é que é o West Marshals, ou a mesa aberta agora, ela funciona em termos de cenário. Que é um ambiente selvagem dividido ali por uma região fronteiriça que tem uma cidade e um ponto de controle, né? Eu curto muito por ter esse caráterzinho funcional, tá ligado? Tipo, é fácil de tu entender. Pô, tem um ponto seguro onde a galera se reúne ali. Ele até comenta ali que eu achei muito massa essa visão de que, tipo, cara, a única regra, pode explorar onde é que tu quiser, a única regra, se tu for pro leste, tu tá indo pra uma região civilizada, teu personagem vai ser aposentado, sabe? Então a moral é que não é tão comum ter aventureiros, então vocês estão aqui por um propósito. E daqui pra lá é onde vocês têm que explorar, né? Ou determinada região onde vocês têm que explorar. Quando a gente jogou, não era tanto esse esquema dividido, né? De um lado ou outro. Né? Era um ponto de controle X no meio do mapa e a gente explorava ao redor, né? Tinha uma certa noção de escala ali. Ah, pra esse lado de cá tem determinada coisa, pra esse lado de cá tem outra. E a gente ia meio que dividindo as regiões onde a gente ia explorando. Mas eu gostei dessa visão de, tipo, pô, quiser voltar pra outra parte do povo, cara, teu personagem aposentou, beleza, cria outro e vai ter um aventureiro aqui
esperando. Acho que a gente até bolou alguma coisa na época nesse sentido, né, Felipe? De um personagem que tava ou perto de morrer ou muito avançado, e aí o cara queria aposentar pra criar outro, pra ter outra experiência por dia, né? Sim. E eu acho isso muito massa. É fácil de tu entender, é fácil de tu manipular, né? De ter um mapa, geralmente X-Crawl, né? Tipo, é fácil de tu colocar em um X determinada informação a partir de um ponto de controle, né? Então, pô, eu curto muito esse desenho. E outra coisa sobre essa ambientação do Ben Robbins, que é legal, é justamente quando ele fala da ideia de que esse estilo de mesa que ele estava fazendo estava focada num perigo constante ligado ao desconhecido. Então, vemos aqui o porquê que a OSR gosta tanto desse estilo de jogo, porque tem muito a ver com o estilo de jogo de alta exploração e alta letalidade, essas duas coisas juntas, alta exploração e alta letalidade, que é perfeito para um jogo no estilo OSR. Então, era óbvio, agora olhando pra trás, é claro, né? É óbvio pra gente hoje em dia que isso ia casar muito bem. E até se for ver, fora o cenário de RPG, né, indo pra videogame, tem coisas similares que já atraem a atenção da galera que tem esse mesmo formato, não sei se tu concorda. Mas tu tá ligado naqueles extraction shooters, tipo o Escape from Tarkov? Não tipo faço a mínima ideia. Que isso? É um game de tiro de extração. Tipo, tu tem que ir pra um lugar, aí tu disputa ali com uma galera online, mas a ideia é tu coletar loot e tu voltar pra tua nave ou pra voltar pra tua base em segurança com aquele loot. Se tu morrer, tu perde teu personagem, tu perde todo o loot que tu levou. Então tu tem que ir com um arsenal, tu junta tuas armas fodona, monta ali, builda e vai pra uma missão onde tem outros players. Se tu morrer lá naquele cenário de guerra, tu não consegue trazer teu loot pra casa. Eu acho que essa é uma sensação muito parecida com o que esse esquema de exploração promove, né? Que é a experiência não tá em salvar o mundo ou fazer um super arco, tá em tu ir pra um lugar mortal e tu conseguir voltar com o teu loot. Uhum. Cara, como eu lembro da sensação de uma dungeon concluída ou de um loot muito brabo e a gente ter que voltar pra casa e ter tipo um monstro no meio do caminho, ou a gente saber que aquela rota não era tão segura, ou a gente tá muito ferrado de recursos, sabe? Uhum. A gente tem que parar no meio do caminho porque, pô, não deu pra gente chegar na viagem, vamos ter que montar um acampamento aqui de noite e, pô, a gente tem uns recursos muito foda, sabe? Não podemos vacilar, ou tava com alguém desacordado ou ferrado. Então acho que é muito essa sensação da mesa aberta que a gente jogou e que eu acho tão massa é que não tá tanto no arco de conclusão, tipo, pô, vamos salvar isso, vamos conquistar isso. Não, tá aí, tipo, mano, o lugar é tão cabreiro que a gente já sai todo preparado, né? A gente gastava maior tempo nas bases se organizando, então, pô, contratava mercenários, juntava grana, vendia coisa pra tentar comprar item, juntava recursos. Às vezes alguém vinha com uma ideia maluca, pô, aquela região lá a gente já foi, vamos levar um carrinho de mão, 2 pá, tá ligado? E aí a gente tinha que sair todo preparado no meio do caminho. Às vezes a parada mudava, a gente nem usava os recursos que a gente levou e precisava de outros que a gente não levou. E aí batia aquele desespero, tipo, galera, pô, a gente não pode perder isso, mano. Essa sessão aqui foi muito lucrativa, não podemos vacilar. Ainda mais num esquema tipo Ozzy, né? Que era muito baseado na quantidade de grana. Lendo o texto, me bateu na cabeça que, cara, mas tem jogos que estão indo pra esse caminho, tá no videogame, que tem essa sensação de, tipo assim, de tu entrar, tem que coletar coisas e voltar sem dar ruim, né? E vários outros estilos de jogo lembram muito esse estilo de experiência. Jogos roguelike, o Hades, que tem muito a ver com esse loop de jogo que você acabou de descrever, do vamos pra dungeon tal, tentar fazer a dungeon tal e voltar vivo. Então, são vários pontos de contato nesses jogos que vão construindo essa experiência que é muito particular do momento que a gente tá vivendo, eu acho, né? Por isso que você anda bombando tanto, né? Exatamente, tem muito a ver com, como o próprio Ben Robbins falou, como a gente vive falando aqui, a experiência do jovem cansado, que infelizmente não é mais só o jovem cansado, é o adulto cansado, é a criança cansada, tá todo mundo cansado, é a época do cansaço, né, infelizmente. Mas isso tá gerando várias experiências de jogo muito únicas, né, e o RPG de mesa tem essa vantagem de fazer isso a muitas mãos, isso é a grande graça, né, a mesa aberta de jogar com 10, 20, 30 pessoas, fazer essa exploração, essa preparação, isso que o Mickey falou, pô, a galera fazia um jogo à parte só pra preparar a sessão. Teve dias que a galera tava tão emocionada, tão engajada com o jogo, que a sessão era quarta, mas segunda-feira eles faziam uma chamada de voz, esse foi o ápice do jogo. Não sei se você concorda, mas foi muito bom esse dia, que a galera se reuniu na segunda e falou, não, o plano vai ser esse, a gente vai fazer isso, a gente vai gastar o dinheiro dessa forma, porque gastando dinheiro dessa forma a gente vai se preparar melhor pra não sei o que lá. Pô, tinha um banco, né, cara? Tinha um conselho da guilda e a galera reunia o recurso num banco pra definir onde é que ia pra cada recurso. Muito foda. Muito foda. Cara, e é isso. Videogame dá pra fazer, se você jogar ali um MMO e tal, mas a experiência do RPG de mesa, quando faz isso, pra mim é muito legal. E foi muito legal ter também o canal no Discord pra usar essas coisas. Então as tecnologias hoje em dia ajudam muito a gente. Ben Robbins fala no texto que ele jogou presencial
E deve ser muito maneiro jogar uma mesa aberta presencial. Espero um dia conseguir organizar isso. Mas com essas novas tecnologias, o Vint, Foundry, com o próprio Discord para organizar as coisas, fica muito fácil fazer esse estilo de jogo funcionar e dá muito certo também. A gente usava lá os tópicos para cada coisa, fazia os alarmes dos eventos para as pessoas não se esquecerem, enfim. Salve pessoal, aqui é o Felipe do Futuro interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente lá no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MuiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Tem apoio lá que custa só R$5 por mês e de quebra você ainda desbloqueia algumas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos no Discord, acesso aos nossos episódios para apoiadores e muito mais. Caso você prefira, você também pode deixar um Pix recorrente ou um Pix único usando a chave Pix moirajogos@gmail.com ou comprar um de nossos produtos, como a Aventura Atoleira dos Homens Derretidos, disponível em formato físico e digital no site da Caramelo Jogos. E caso você não consiga nos apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando esse episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio e muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Mas voltando no texto do Justin Alexander, ele faz uma metáfora muito boa, como um lugar também de acolher pessoas novas, que é muito interessante. Ele faz uma metáfora com esportes, assim, e ele fala de um esporte que pra gente não significa nada, né, que é beisebol. Mas eu acho que dá pra entender pelo contexto. Vou ler esse texto que ele fala lá. O texto chamado Abrindo a Sua Mesa de Jogo, que ele escreveu em 2011. Quando eu comecei a jogar RPG de mesa, lá atrás, na época do ensino fundamental, eu costumava jogar o tempo todo. À medida que fui ficando mais velho, claro, jogar se tornou um pouco mais raro. Houve épocas em que eu não tinha absolutamente ninguém com quem jogar. Mas mesmo quando tinha, ficava mais difícil ainda coordenar as agendas. Ficava mais difícil encontrar tempo livre, até mesmo na minha própria rotina. E aí vem a metáfora do esporte aqui. Ele vai falando várias outras coisas no texto, todo num salto aqui, e ele fala assim: imagine que você nunca ouviu falar de beisebol antes e alguém diz pra você: ei, que tal entrar pra um time de beisebol? O que isso envolve, você pergunta? Bem, nós treinamos 3 horas toda quarta-feira à noite e teremos um jogo todo sábado pelos próximos 7 meses. Você teria que estar muito, muito curioso sobre beisebol para aceitar essa proposta, certo? Mas claro, não é assim que as pessoas começam a jogar beisebol. A maioria começa quando alguém diz: ei, quer jogar bola comigo? E jogar bola de um lado para o outro é algo fácil. É só você pegar a bola e jogar. E, se você ficar entediado, você larga a bola e vai fazer outra coisa. Algumas pessoas, é claro, nunca mais vão pegar numa bola na vida. Mas muitas pessoas vão descobrir que gostam de jogar bola. E algumas dessas pessoas, eventualmente, vão se ver concordando em gastar 300 horas por ano participando de ligas amadoras de beisebol. Enfim, em resumo, pra mim a mesa aberta é o bora jogar bola do RPG de mesa. Você não precisa montar um time dos melhores jogadores e fazer a seleção mundial, né? Tipo, você cola com seu amigo e joga ali aquela partida, né? Então essa metáfora é muito boa, né? Que a gente usa aqui também no Brasil, né? A gente não joga futebol no dia a dia, a gente joga bola. Tipo, faz um golzinho ali no canto, pega uma bola qualquer, não precisa nem ser bola de futebol, bota uma pessoa, 2, 3 pessoas pra cada lado, pronto, tem um jogo ali que é um pouco da estrutura do futebol, mas que não é um futebol de campo, de 11 contra 11, futebol de salão, etc. E é muito legal ver esse texto justamente porque esse texto é uma porta se abrindo. A gente mostra com esse texto que lá nos anos de 2007, um cara pensou um negócio, jogou uma vez, cara. Isso aqui foi muito chocante quando o Ben Robbins falou comigo. O cara jogou isso uma vez e abriu uma porta para milhões de pessoas ao longo do mundo jogarem um estilo novo. Isso é muito legal. E olha só o que uma postagem de um blog pode fazer pra gente, né? Um grande mundo de possibilidades se abriu e agora é um estilo de jogo que várias pessoas amam e tá aí sendo jogado cada vez mais. É, cara, total, essa flexibilidade de tu poder... E até do lance de morrer personagem, né? Eu acho que também tem um pouco disso, tipo, pô, tu não precisa ter aquele apego absurdo porque morreu, cara, não tem problema, cria outra ficha, começa de novo, bora, sabe? O jogo não para porque um personagem morreu e já era. Então acho que é um baita ponto positivo nesse sentido também. E outro lance que ele comenta no texto também que eu achei massa, que acho que vale a gente falar um pouquinho sobre, é o quanto
esse formato acabava com a procrastinação dele, né? Porque ao invés de ele ficar naquela pira de querer um jogo perfeito, um jogo 100% pronto que nunca ficava, ele passou a tipo, cara, eu vou juntar aqui um monte de parada, a galera decide pra onde nós vamos, eu monto ali uma semana ou alguns dias antes e a gente joga. É isso. E aí a parada vai acontecendo. Não preciso estar com tudo pronto pra poder jogar. E, cara, é fato, é um formato que facilita muito essa preparação, né, Felipe? Sim, cara, facilita demais. E ainda mais quando você faz o uso de aventuras prontas. Você não vai criar tudo da sua cabeça, você vai pegar aí alguns módulos que sejam fáceis de aplicar. E daí que vem a grande importância nesse formato, na minha visão, de aventuras curtas, One Page Dungeons, aventuras panfleto, que tem muito no Mothership, por exemplo, as aventuras lá do Mouse Hitter, que tem esse formato. Uma mesa aberta de Mouse Hitter seria muito fácil de fazer, inclusive com material que já tem em português, lançado pela Caramelo Jogos. São coisas muito fáceis de aplicar. Enquanto esses dias mesmo eu estava mencionando como foi minha experiência de jogar a aventura da quinta edição, Waterdeep Dragon Heist. O jogo pressupõe que você vai ter um grupo fixo que vai jogar uma aventura que tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, livro tem 300 páginas. Independente do sistema que você vai usar, a aventura é difícil de narrar e, enfim, esse novo modo de construir aventura que vem se tornando cada vez mais popular da mesa aberta me parece muito mais adequado, como a gente mencionou, para o estilo de jogo dos tempos modernos corridos da vida adulta e de pessoas que não conseguem bater a agenda. Talvez seja aí um ponto de reflexão interessante para você que nunca testou esse estilo de jogo aí que tá ouvindo agora. Quem sabe montar uma mesa aberta sem muita pretensão também de que vai ser uma mesa que vai ter 100, 200 pessoas, mas jogar com seus amigos que se interessam. Se você tem 6 amigos que se interessam e só 3 podem cada semana, já funciona, sabe? Acho que é uma coisa flexível também nesse sentido, de dar a oportunidade de você conseguir jogar mesmo com pouca gente. É, cara, esse era um ponto que eu ia trazer. Tipo, ele comenta ali de 10 a 14, mas acho que tu tendo ali uma galera que rotacione entre 4, 6 amigos, acho que funciona super, né? Até porque era meio que se tornava constante na mesa aberta lá, né, quando a gente jogava. Tipo, beleza, até tem uma galera no início que engaja ali pela novidade, mas depois o que vai repetindo ali é 4, 6, 8 às vezes, quando dava, tipo, pô, tá muito engajado mesmo, tá até faltando espaço pra jogar. Mas no geral, tendo um grupinho que se alguém faltar não tem problema, acho que é esse o formato, né? E também, quanto menor o escopo, né, em termos de pretensão do mestre no mapa em si, pontos de interesse, coisas do tipo, mais fácil fica de controlar, né? Sim. Então, porque também tem essa agência de uma sessão para outra, cada sessão vai gerar material, né? Então, que tem que ser documentado, e aí o Felipe até pode falar melhor desse processo, como é que era manter a coerência entre uma sessão para outra, porque ali o escopo da gente era até que grande, né? Tipo, o mapa era grande, tinha bastante ponto de interesse. E aí tinham ganchos de uma sessão para outra, a gente até registrava em diários, né? Então, eu até comentei que eu tenho o diário dos meus personagens ali. Tipo, cada um no fim da sessão ficava responsável por registrar aquilo que rolou e postar no Discord pra ficar sempre esse gancho vivo, né? Mas imagino que pro mestre também tinha uns bastidores aí de documentação, né? Cara, esse é um bom ponto, porque na verdade, essa mesa aberta, que foi a mais bem sucedida que a gente jogou, eu improvisei grande parte das coisas. Eu tinha uma estrutura básica na cabeça do que era o cenário. Uhum. Eu tinha algumas dungeons que eu sabia que eu ia usar, e usando aquelas dungeons, elas tinham alguns pressupostos. Então, uma das dungeons mais famosas que a gente usou foi a dungeon Temple of the Moon Priest, que é uma dungeon super clássica. Se botarem na internet, vocês vão ver um desenho super bonito. Linda demais. Muito da nossa aventura girou em torno daquilo, que tinha um templo de certos cultistas que tinham a ver com a deusa da lua, etc. Então essas pequenas coisas são gatilhos narrativos que você, que é um mestre que gosta de improvisar, vai poder usar como trampolim de ideias para construir o restante das coisas. Tem muito a ver também com outro conceito que a gente já mencionou aqui, que é a ideia da apofenia. A ideia de você pegar duas coisas que às vezes não tem ligação à primeira vista. Então, nesse lugar tem os cultistas da lua. No outro lugar tem um espírito de um animal. E você começa a falar, esses dois tinham a ver com alguma coisa lá do passado, desses cultistas que mataram um animal. O espírito atormentado dele ficou rodando nessa floresta. E é isso, essa é a graça desse estilo de jogo também pra mim. Essa ideia de que você vai juntar essas coisas que você tá vendo durante o jogo numa colcha de retalhos com o que os jogadores estão falando. Eu acho que esse espírito é isso, isso, aquilo. Na hora que ele pergunta o que é esse espírito, aí vocês vão pensando juntos o que é, e isso vai se construindo a muitas mãos, e a coerência vai vindo justamente dessa experiência de tentar ligar esses pontos.
Era muito isso também nos bastidores. Ah, pô, tem essa torre. A torre caiu. A torre do mago, que era tipo um foguete. Então, pressupõe-se que nesse cenário existe algum nível de mistura de tecnologia com magia, sabe? Os grandes gatilhos de cenário eram que estavam nessas dungeons que eu pegava. Então, a partir daí, você vai construindo. E aí, como o Mink falou, você não precisa montar uma história, um cenário, um hexcrawl de 277 hex. É tipo, você pega 3 dungeons pequenas, por exemplo. Qual é a ideia dessa dungeon? Ah, é uma dungeon de Goblin. Beleza, então tem uma tribo de Goblin. Onde esses Goblins moram? Então uma coisa vai puxando a outra e é muito legal pra mim, enquanto o mestre gosta de improvisar, pegar essas coisas, porque é um prato cheio. Eu não tinha tanto trabalho assim no sentido de construir o mundo. E a gente tinha mais trabalho, na verdade, com as coisas extras que eu enfiava no jogo. Que é tipo isso que o Mink falou, né? Só pra também dar uma cor maior no que rolava. Entre as sessões, os jogadores podiam usar um chat do jogo pra falar o que os personagens estavam fazendo enquanto eles não estavam participando das aventuras. Então, o Edgar, personagem do Miguel, ele pagou um batedor pra ver o que tinha na casa abandonada da Estrada ao Sul. E aí eu fazia uma rolagem lá nos bastidores. Usava muito ferramentas de oráculo, outra grande ferramenta para pessoas que gostam de improvisar, sortear umas palavras ali e dar uns gatilhos narrativos. Vocês que acompanham a gente lá nos Tomos Secretos sabem que é uma das ferramentas mais legais de jogo solo, que pode ser utilizada no jogo normal, né? É a casa que eu não sabia nem o que era, que saiu no encontro aleatório. Eu gerei um oráculo e falou que era uma bruxa e saiu outra palavra que era triste. Ah, será que era uma bruxa que, sei lá, tirou a própria vida e nisso criou uma maldição no lugar? Sei lá, sabe? Essas coisas vão sendo criadas dessa forma. Então, muita improvisação, muita colcha de retalhos, muita construção conjunta e dá pra fazer de boas sem se preocupar muito em criar um grande cenário conciso e tal, né? A concisão vai se dando durante o jogo. Essa é a graça pra mim, pelo menos. Sim, em vez de ficar pensando numa lore absurda que conecte tudo, na real vai gerando coerência durante o jogo, né? Pegando os elementos que vão surgindo. Acho isso muito massa. Pegando esses pilares centrais das aventuras, eu acho que você tem pelo menos um ponto seguro de onde voltar caso você fique confuso. Ah, não, pô, aquela aventura base tinha essa coisa X ou Y, então essa é a base do nosso cenário. Ah, é meio ficção científica, meio fantasia. Beleza, segundo essa aventura aqui é isso. E até eu queria jogar um contraponto na mesa aí, que é tu até comentou ali, de pegar umas 3 dungeons já resolve. Mas, cara, eu já testei, tipo, umas 3 mesas ali, queria, montar uma mesa aberta, mas é impossível em questão de tempo hoje em dia. Era em X pontuais mesmo, sabe? Tipo, tu não precisa ir pra outro lugar além dos hexágonos que estão ali. Então, consegue fazer uma aventura inteira só pontuando. Eu coloquei lá, abri um Notion da vida, eu numerei todos os X, fui botando, tá, X1 tem o quê? Tem isso, X2 tem isso. Meio que numerando pontos de interesse e falei pra galera, vocês que decidem pra onde é que vocês querem ir. E à medida que eles iam explorando, eles iam... Eu sempre comento aqui da preferência pessoal de dar zoom, né? Então, a única coisa que eu sentia falta às vezes nessas mesas, e que até hoje eu sinto quando eu jogo um X-Crowd aí, indo pra esse caminho de procedimento, é a rapidez em algumas viagens, né? Tipo, às vezes a gente ficava um tempão na dungeon e aí, tipo, tinha 5x de distância. A gente fazia todas as rolagens e chegava rapidão porque tudo deu certo, sabe? E, porra, cara, mas a gente passou por aqui, tinha um monte de coisa aqui no meio do caminho, tinha interesse, só que não tinha o tempo da sessão. Sim. Então, né, tem muito isso de, tipo... E o foco era mais o Dungeon Crawl, né? Então, o Dungeon Crawl. De fato, a viagem não era tanto uma coisa de explorar e mais uma coisa de atrapalhar, né? E aí tem esse lance de tu ter que voltar, né? Pro ponto seguro. Então, algumas vezes acho que a gente parou no lugar ou parava em um ponto de interesse, tipo, eu lembro que a gente comprou uma casa ou, sei lá, ganhou uma casa no ponto de interesse que era seguro, né? Então, eu acho que tem esse ponto também de tu ter que voltar pra um lugar seguro antes da sessão acabar. Então, não dá pra ficar explorando o tempo todo, né, livremente, acabou... porque a sessão tem que acabar às 10 horas. E acho que isso é um ponto de interesse legal. Tipo, tem um ponto de conclusão pra essa aventura de hoje, né? Mas, se não quiser pegar um material pronto, uma dungeon zona complexa, pontua alguns gatilhos em um conjunto de hexágonos ali e tem um ponto seguro, a galera vai, volta e vai surgindo o jogo a partir disso, né? E para você, ouvinte dedicado que chegou até aqui, vai inclusive uma dica de ouro de um negócio maravilhoso. Não tive a oportunidade de usar nas minhas mesas ainda, mas é um site chamado hexroll.app. Se você quiser ir mais nessa onda do Mink e fazer um hexcrawl com mesa aberta, entre nesse site neste exato momento para você ver a potência que a internet traz pra gente. Um aplicativo de graça que gera um mapa hexcrawl com detalhes do jeito que você quiser. Você pode customizar várias coisas, gera um mapa para você. Então, o que não falta hoje em dia é ferramenta
pra ajudar seu jogo a ficar pronto. Você quer jogar um Hexcrawl? Beleza. Clica em um botão, você tem um Hexcrawl na sua mão. E aí clica no hexágono e já tem todas as informações do hexágono, né? Pô, é muito brabo esse Exatamente, cara. site. Essa ferramenta é absurda. É. Você pode customizar também depois. Aí rolou alguma coisa lá, tu vai lá e anota, né? Tipo, nesse lugar a galera fez isso. Tipo, quando for visitar de novo, tem lá. Sim, cara. Muito brabo. O céu é o limite com as ferramentas novas na internet. Mas, infelizmente, o tempo que tínhamos pra hoje já se foi. Foi um prazer estar aqui com vocês. Grande amigo Mink, foi um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Pô, é isso, cara. Bom demais poder trocar uma ideia, ainda mais sobre um assunto que eu gosto tanto. E, pô, quem sabe? Quem sabe a gente não traz um exclusivo de one shot aí. Falamos de... Pra fechar o conjuntinho de adulto cansado, sabe? 3 episódios, quem sabe? Pode crer. E tem uma parada nesses episódios, né, Felipe? Esse texto aí tem mais informações que a gente não leu. A gente leu só o primeiro de 4 tópicos, né? Sim, exatamente. Como a gente mencionou rapidamente, esse texto faz parte de uma sequência de postagens desse experimento do blog Aslud, em que ele fala como foi essa experiência lá dele, criando esse novo estilo de jogo. Então, o restante dos textos vão entrar aos poucos lá no blog para vocês lerem. E caso vocês estejam interessados em seguir explorando, entrando mais fundo no que o Ben Robbins falou desse novo estilo de jogo, você pode colar com a gente lá no apoia.se/AmoeiraGames, onde a gente vai dar sequência na discussão desses textos e ir para a parte 2, onde ele fala sobre como é a dinâmica de compartilhar informação, como que funciona a morte e o perigo nesse estilo de jogo, como montar a sua própria mesa aberta. Tem mais detalhes sobre isso lá no nosso Apoia-se. Então, caso você esteja interessado, a partir de R$5, você vai poder ouvir este episódio e todos os outros disponíveis para apoiadores. Fechou? É isso. Fechou? Então é isso, galera. Grande abraço. Foi um prazer estar aqui. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu.